Neste segundo bloco, nós vamos ver agora a condição do homem perante Deus. Vamos ver agora a forma contrária da que nós vimos na primeira, que era a condição de Deus em relação ao homem. Não se pode compreender perfeitamente a doutrina da salvação sem saber qual é a condição do homem que dela necessita. Queremos, portanto, repetir em poucas palavras, porque nós já vimos muito isso, o que dissemos na discussão da doutrina do pecado. Segundo esta doutrina, o homem, apesar de criado, tem todas as tendências corre de todas as tendências para o bem. Caiu e não só perdeu a sua justiça original, como também corrompeu a sua própria natureza. Isto aconteceu com Adão quando a raça se resumia nele e na sua esposa, a primeira família, a primeira raça humana criada. Segundo declara Paulo em Romanos 5,12, devido ao pecado do primeiro homem, passou a morte a todos os homens. Veja que, quando eu falei para vocês, a questão da doutrina da salvação, ela é ligada à doutrina do pecado, porque para se compreender uma, você precisa estar bem familiarizado com a outra também. Então, uma vai se relacionar com a outra, para que nós possamos ter um melhor entendimento tanto da doutrina do pecado quanto da doutrina da salvação. Então, Paulo escreve e afirma que o primeiro homem passou a morte a todos os homens, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Nesta visão do apóstolo se vê claramente que a condição do homem é a de morto espiritualmente. E nós já vimos muito isso, falamos muito sobre isso, dessa condição do homem longe de Deus, ele está morto espiritualmente. Espiritualmente ele não tem vida em si para esboçar qualquer tipo de reação em busca da sua fé. A fé a salvação, na verdade, não é a fé, é em busca da salvação. A salvação, como nós já vimos aqui, é uma iniciativa de Deus, é um propósito de Deus para o homem, que é oferecido a ele por conta do seu estado de mortalidade, o seu estado que está ali sem nenhuma reação diante de Deus. Por isso que a salvação é dada pela graça, porque o homem não tem nenhum méritos, não tem nenhum esforço que ele possa fazer, a não ser aceitar ou rejeitar, como nós aprendemos aqui também. Vamos lá. Paulo faz uma declaração também interessante na questão do seu estado de pecado, do estado de pecado do homem, no texto bastante conhecido que é Romanos 7:24. Miserável homem que sou, condição do homem de miserabilidade, de pecador, de um homem sofredor, por conta do pecado. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem poderá me tirar dessa condição de escravo do pecado e, consequentemente, um morto diante de Deus? Aí ele completa dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o Senhor. Então nós não temos a condição, mas temos do Senhor a oferta da graça oferecida por Jesus em nosso resgate, em nossa salvação. E isso não é atitude do homem, mas sim de Deus. A melhor palavra que encontramos para exprimir a condição do homem natural, do homem que ainda não foi regenerado, do homem que ainda não foi transformado, a melhor palavra é a palavra morto. Mais uma vez ela aparece aqui. Isto não quer dizer que por estar o homem espiritualmente morto, deixa de existir ou de agir de qualquer maneira. Absolutamente não, O homem morto espiritualmente age, mas age no erro, age fora do entendimento da salvação, da graça,
e da misericórdia do Senhor Jesus. Tocando um pouquinho aqui no ponto da morte espiritual, a morte física é a separação, nós já vimos isso, né? É a separação entre o corpo e o espírito. Quando o espírito abandona o corpo morre. A morte espiritual, né, é quando a alma, o espírito, também abandona Deus, não anda mais na presença de Deus, não tem mais um relacionamento com Deus, então o espírito também se torna morto. Quando o espírito abandona o corpo, ele morre, né? Por isso a separação entre o espírito e Deus. O espírito também morre quando abandona ao Senhor. Porque da mesma maneira que o corpo sem o espírito está morto, o espírito sem Deus também está morto. E justamente o que o pecado faz, né? Afastar o homem em seu espírito do Senhor. Nós temos aqui um outro ponto desse primeiro estudo ainda, que é a questão, depois que nós observarmos a relação de Deus para com o homem, do homem para com Deus, né? Agora nós vamos entrar na questão do trabalho reconciliatório de Jesus. Em nosso estudo acerca da soberania de Deus em sua relação com a salvação, nos deparamos o glorioso fato de que Deus estava sempre ansioso para salvar o homem, né? Isso, louvado seja Deus, por esse amor, né? Por essa misericórdia em busca do homem. E para que esta morte que separa o homem de Deus se não tornasse eterna, Deus, na pessoa de seu Filho unigênito, veio a este mundo, tomou o lugar do homem, sofreu as consequências pelo pecado, morreu e foi ressuscitado, assumiu uma culpa que não era dele, levou sobre ele o pecado que não era dele, pagou um preço que não era um preço para ele pagar, mas foi a forma, foi a maneira como Deus criou, preparou, né, o homem para receber a salvação, através de todo o sacrifício de Cristo Jesus, aquele que não pecou. Amém? Ele estabeleceu assim as bases de uma salvação universal. Há muitas passagens da Bíblia que falam desse trabalho propiciatório de Jesus Cristo. No profeta Isaías temos as seguintes palavras, bastante conhecida: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz está sobre ele, ou estava sobre ele. Paulo também afirma, né, escreve dizendo, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, né? Isso nós encontramos lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Fraco, a fraqueza aqui é a morte espiritual do homem, né? Onde o homem simplesmente não tem reações. E aí entra a graça misericordiosa do Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos ainda no estado de miséria, no estado de morte espiritual, quando ele se entregou por nós. Mas Deus recomenda o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, o pecado nos tornou inimigos de Deus, e pela morte de Cristo, ele nos reconciliou novamente com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. O sangue de Jesus
nos purifica e nos santifica de todo pecado. Já voltamos, tá bom?